Hoje nós vamos compartilhar sobre um principado das trevas que aparece em distintas culturas com o nome de Lilith. Nós vamos ver todo o contexto da história deste principado, mas você vai entender por que é importante você conhecer a operação deste principado, mas ainda mais do que isso, porque é importante você ser livre da ação deste principado. Vamos começar então falando que Lilith representa o caos, a sedução e a descrença. O nome antigo, Lilith, deriva de uma palavra suméria de demônios, de uma manifestação feminina, os espíritos do vento. Isso se denomina o Lilith e Ardati Lili, como nome que se dá segundo a cultura suméria. O Lilith vive em terras de deserto. Isto já é uma característica importante deste principado. Ele vive em deserto e espaços de país abertos, e especialmente perigoso para mulheres grávidas e crianças. Nós vamos desenvolver todo o tema, mas já há alguns princípios que nós podemos ir pegando. O primeiro é que ele habita, ele mora, tem a sua morada no deserto. Portanto, tem uma associação direta com outro principado chamado Azazel. Bem, segundo os historiadores e segundo a lenda e todos os mitos que aparecem acerca de Lilith, os seus peitos são cheios de veneno, não leite. Ardati Lili, que é o nome com que aparece, uma fêmea sexualmente frustrada e estéril que se comporta agressivamente com os homens jovens. Isso nós podemos ver que em toda cultura, em toda civilização, sempre há um mito relacionado com Lilith. Agora, de acordo com certas interpretações da criação humana, em Gênesis, no Antigo Testamento, reconhecendo que havia sido criada por Deus com a mesma matéria-prima de Adão, Lilith se rebelou, recusando a ficar sempre embaixo durante as suas relações sexuais. Tudo isto é mitologia, tudo isto está ligado à lenda, mas nós sabemos que atrás da mitologia, atrás das lendas, sempre há um transfundo espiritual. O historiador Flávio Josefo, talvez um dos maiores historiadores, ele relaciona a mitologia grega com todo o transfundo espiritual do que acontece e a mistura entre os principados com a raça humana. Então, Lilith, segundo a crença, mas também segundo algumas evidências mitológicas que fazem referência ao Gênesis, diz que foi a primeira mulher de Adão. Ela foi criada da mesma matéria que Adão, do barro. Eles fazem referência a Gênesis 1, 26 ou 28, onde o homem é criado, mas também é criada a mulher da mesma substância. E diz, segundo a mitologia, que em um determinado momento esta primeira mulher de Adão se rebela, recusando-se a ficar sempre embaixo, e aqui aparece algo importante, aparece o tema sexual de Lilith, mas na frente nós vamos ver como Lilith tem uma operação na área sexual, mas vem desde este mito, onde ela se rebela por insubmissão a Adão. Então, diz a mitologia que Adão, ele fica triste. Isto está ligado à cabala judaica, isto está ligado a toda a história judaica e aos mitos judaicos. Diz que Adão, ele fica sem a sua companheira, que foi feita da mesma matéria, fica sem Lilith, e por isso Deus, em Gênesis 2, faz uma mulher para ele, mas esta vez não uma mulher que sai da mesma matéria de Adão, senão uma mulher que sai da costela de Adão. Não esqueça que isso é mitologia, isso é lenda,
isso está associado a toda a cultura hebraica, o que eles creem, o que eles acreditam que tenha acontecido. Mas na modernidade, isso levou a uma popularização da noção de que Lilith foi a primeira mulher a rebelar-se contra o sistema patriarcal. O movimento feminista, um movimento de rebelião contra o sistema patriarcal, segundo estas crenças e a mitologia, teve lugar com a aparição de Lilith, a rebelião de Lilith. Segundo isso, aparece registrada umas frases que ela falava. Diz, assim dizia Lilith: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sobre teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual. Quando reclamou de sua condição a Deus, ele retrucou que essa era a ordem natural, o domínio do homem sobre a mulher, e dessa forma abandonou o Éden. Aqui nós vemos, no contexto de todos os mitos hebraicos, judaicos, que a primeira rebelião feminista, a primeira rebelião contra a ordem de autoridade do Senhor, aparece com Lilith, com uma insubmissão. É importante considerarmos isto, porque realmente nas características que vamos ver na frente, predomina o caráter matriarcal desta entidade demoníaca. Mas diz aqui que abandona o Éden. Quando ela abandona o Éden, isso está registrado no Talmud, no século 6 a.C., diz que 3 anjos foram enviados em seu encalço, porém ela se recusa a voltar. Quando ela se rebela e decide complotar contra todo o sistema patriarcal, Deus decide enviar, segundo o Talmud, 3 anjos para fazê-la voltar. Mas ela se recusa a voltar e começa a juntar-se aos anjos caídos, onde tem um casamento com Samael. Segundo o Talmud, Samael foi quem tentou a Eva, ao passo que Lilith é quem tentou a Adão, os fazendo cometer o adultério. Tudo isto segundo a lenda hebraica, segundo o Talmud, segundo os registros que aparecem na mitologia hebraica. Desde então o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade. E também os filhos do adultério de Adão com Eva seriam causa da destruição desta entidade demoníaca, pois mesmo abandonando seu marido, ela não aceitava que Adão tivesse uma segunda mulher. Perceba como a cultura, nós sabemos que a cultura está relacionada com um culto, e a cultura é a que modela o caráter nas pessoas. Os mitos não são inocentes, sino que têm um transfundo espiritual. Mas aqui nós vemos um segundo casamento de Lilith, mas vemos que ela mesmo estando casada com esta entidade, com este personagem chamado Samael, que representa o mesmo Satanás, ela não aceitava que Adão, o seu primeiro marido, tivesse uma segunda mulher, o que faz que ela comece ataques contra toda a linhagem de Adão. Ela então, segundo o Talmud, perseguiria os homens, principalmente os adúlteros, as crianças e recém-casados, para se vingar da rejeição que foi feita com ela e para se vingar de que o seu ex-marido, Adão, tivesse outra mulher. Após os hebreus terem deixado a Babilônia, Lilith perdeu aos poucos sua representatividade e foi limada do Velho Testamento. Segundo a cultura hebraica, depois do cativeiro que se faz em Babilônia, depois de eles terem saído, este mito, esta lenda de Lilith vai perdendo muita força e vai sendo reduzida, vai sendo apagada a simplesmente algumas crenças. Eva é criada no 6º dia e depois da solidão de Adão, ela é criada novamente, sendo a primeira criação referente, na verdade, a Lilith no Gênesis. Isto que o Talmud fala sobre Lilith. Vamos ver o que os registros de Lilith no período medieval.
no período medieval, ela era ainda muito citada entre as superstições de camponeses, como deixar um amuleto com o nome dos 3 anjos que foram enviados, que foram a persegui-la quando ela saiu fora do Edém. Segundo os registros do Talmud, esses anjos se chamaram San Visanvasi e San Magelav. E no período medieval, se creia que cada vez que uma criança nascia, era necessário proteger essa criança da vingança que Lilith iria fazer sobre a criança. Mas se creia que com uma medalha com o nome desses 3 anjos, que foram os anjos que foram trazer ela quando ela se rebela e sai do Éden, essa medalha, esse amuleto, causaria uma proteção. Isto é superstição que eles tinham, para que não fossem assassinados as crianças, e também está ligado ao sono que devia ser guardado dos maridos, pois Lilith também atuaria, teria uma esfera de atuação dentro do sono, uma perturbação no sono. Há uma relação também entre Lilith e os ventos. A imagem de Lilith sobre o nome Lilith apareceu primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas na Suméria, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 anos antes de Cristo. Veja a evolução, mas veja uma outra característica importante da operação de Lilith. Ela era relacionada aos demônios, aos espíritos dos ventos e das tormentas. Ela também é associada na Mesopotâmia a um demônio feminino da noite, espíritos da noite, que se originou na antiga Mesopotâmia. Era associada ao vento e pensava-se por isso que ela era portadora de mal-estares, doenças e mesmo da morte. Aqui há outra característica importante a considerarmos, e a operação de Lilith em tudo o que é doenças, mas também em tudo o que é morte. Não esqueça que, segundo o Talmud e segundo os mitos, as lendas, ela tentaria matar, ela tentaria se vingar de toda a rejeição que ela recebeu de parte de Adão. Porém, algumas vezes ela se utilizaria da água como uma espécie de portal para o seu mundo. Quando ela sai do Éden e depois fica expulsa, e os anjos, esses 3 anjos vão buscá-la, se diz que acharam na água. Então, há uma lenda, uma crença na Mesopotâmia de que ela usaria a água como uma espécie de portal para um mundo alternativo no qual ela habitaria. Também nas escrituras hebraicas, no Talmud e Midrash, ela é referida como uma espécie de demônio. Na Bíblia, Lilith na Bíblia, na versão King James inglesa, há um texto que relaciona a Lilith, há uma associação à noite com a coruja, mas isso é tomado do texto que aparece em Isaías 34, 14, na Bíblia King James. Em algumas Bíblias, também na versão portuguesa, aparece a versão de Lilith. Mas em Isaías 34, 14, nós vamos abrir para ver a evidência, a única evidência bíblica, a única passagem onde se faz referência a Lilith. Isaías 34, no verso 14.
Diz: e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará o seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso. Perceba, animais noturnos. Lilith é relacionada com os espíritos noturnos. Ali se aninhará a Melhoa e porá os seus ovos, a coruja, diz em outra versão, e tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Na versão King James aparece a coruja como Lilith, mas em outras versões aparece, onde fala de animais noturnos, aparece o nome de Lilith. É preciso salientar comparativamente que na renomada versão em língua portuguesa da Bíblia, isto é, na tradução que nós usamos, João Ferreira de Almeida, esta passagem relata que os animais noturnos ali pousarão, não havendo menção da coruja. Não se faz menção da coruja como na versão King James, portanto, não é citado de uma maneira certa, é citado de uma maneira errônea, segundo esta versão. Mas na versão King James fala dos animais noturnos e fala da coruja. E há uma relação no texto original com Lilith. Há uma analogia entre Lilith e a coruja, mas sobretudo com os animais noturnos. É a única passagem na palavra que faz menção, faz referência a Lilith no texto hebraico. Na Suméria e Babilônia, ela, ao mesmo tempo que era cultuada, ela era identificada com os demônios e espíritos malignos. Perceba que a primeira mulher que se revela, a primeira mulher que traz um confronto ao sistema patriarcal, depois vai sendo identificada ela mesma como com os espíritos malignos e com os demônios. Seu símbolo era a lua. Há uma relação direta entre Lilith e a lua. De fato, se tem as crenças que há outro satélite da Terra fora da lua que se chama Lilith. Isto segundo alguns historiadores. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua, ela seria uma deusa de faces boas e ruins. Agora aqui nós vemos a relação direta entre Lilith e a rainha dos céus. Nós precisamos revisar o material da rainha dos céus para entender melhor o contexto de Lilith. Nós temos um DVD onde se faz a descrição, a história de todo o que é o sistema da rainha dos céus. Alguns estudiosos assimilam ela a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas. Deusas da fertilidade, deusas cruéis, isso está relacionado com todo o sistema da rainha dos céus. A imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. Em Babilônia, Lilith era adorada, ela era cultuada, ela era uma deusa mãe. É bem provável que viam Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo hebraico de demônio. O que começou com a primeira mulher tem o seu contexto, se deriva em um demônio dentro da cultura hebraica. Assim surgiram as lendas dos vampiros, as lendas vampíricas. Segundo essas lendas e segundo o contexto, a cultura hebraica, Lilith tinha 100 filhos por dia. Súcubos quando eram mulheres e íncubos quando eram homens. Ou simplesmente Lilims, que eram os filhos de Lilith. Eles se alimentavam da energia desprendida no ato sexual e do sangue humano. É aqui que começa toda a história dos vampiros e é aqui que também todo o contexto dos íncubos e os súcubos está relacionado com Lilith. Mas todo isto dos íncubos e dos súcubos e toda a lenda de Lilith, também nós poderíamos
localizar a origem de tudo isso em Gênesis 6, quando os filhos de Deus tiveram sexo com as filhas dos homens. Vamos ler Gênesis 6, desde os versos 1 ao verso 4. Diz: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Esta é uma passagem que tem diversas interpretações teológicas. Essencialmente, existem duas linhas teológicas para a interpretação desta passagem. A primeira, que fala que, quando se faz referência aqui aos filhos de Deus, está se falando da linhagem de Sete, e que, na verdade, o relacionamento foi entre a linhagem de Sete com as filhas dos homens. Então não haveria, segundo esta interpretação, nenhum relacionamento sobrenatural. Eram simplesmente humanos tendo sexo com humanos. Agora, o questionamento maior a essa interpretação é a seguinte: se era simplesmente humanos tendo sexo, por que Deus fica tão irado? Se fosse essa interpretação a mais válida, então por que Deus fica irado? Simplesmente porque da linhagem de Sete, os humanos tiveram sexo com as filhas dos homens. Se ele mesmo tinha mandado, tinha dado um mandamento de reprodução. Mas isso nos leva à segunda interpretação, que o que realmente é mais válido, esta segunda interpretação. Pessoalmente, eu me inclino pela segunda interpretação. Qual é a segunda interpretação desta passagem referente aos filhos de Deus? Porque o problema está aí, nos filhos de Deus tendo sexo com as filhas dos homens. Essa segunda interpretação fala que quando se faz referência aos filhos de Deus, na verdade se faz referência a anjos. Mas esses anjos que caíram. Agora, todo esse contexto vem desde mais atrás, quando nós vemos a rebelião de Luzbel, mas ainda se remonta a tempos mais atrás da rebelião de Luzbel. Tudo isso nós explicamos no kit do treinamento que damos da influência da iniquidade no DNA, mas é importante pegar a linha de que em todas essas rebeliões sempre houve a figura feminina. Agora, por que nós nos inclinamos a pensar que os filhos de Deus nessa passagem, que tem sexo com as filhas dos homens, realmente eram os anjos? Porque nós cremos que os filhos de Deus eram a corte angelical, os anjos de Deus, mas os anjos que caíram, segundo tudo isto tem uma referência bíblica, e você pode anotar, isso se encontra em Jó 1,6, quando diz que os filhos de Deus, eles se apresentaram junto com Satanás diante do trono do Senhor. Se fosse a linha de Sete de humanos, essa passagem não teria lugar. Jó 2,1 também faz referência a eles em um contexto angelical. Jó 38,7 diz que os filhos de Deus adoravam na aurora, adoravam junto a Deus na aurora, antes da rebelião. Salmo 29,1 fala também dos filhos de Deus. Salmo 82,1, Salmo 89,7. Não é o tema em discussão, simplesmente estamos tentando tentando arrumar o quebra-cabeças de toda a mitologia de Lilith, mas levando a uma linha bem bíblica do que aconteceu e como relacionamos todas as lendas e a mitologia que aparece representada na cultura hebraica e em outras culturas babilônica, suméria, Mesopotâmia. Aqui também se traduz nos Salmos como filhos dos deuses, referindo-se especificamente a anjos que caíram.
A argumentação para esta segunda interpretação teológica é realmente muito mais forte do que a primeira. Agora, dos filhos de Deus e as filhas dos homens, nascem o que a Bíblia chama os gigantes, ou no original, os nefilim. Agora, diz que não só aparecem os gigantes, os nefilim, sino também que esses gigantes, já o produto desse relacionamento sexual, volta a se relacionar com as filhas dos homens. E aí aparecem seres de grande estatura. Nós podemos encontrar isto em Números 13, quando, por exemplo, os 12 espias são enviados a espiar a terra prometida. Eles dizem que encontram gigantes na terra prometida, que se encontravam os filhos de Enaque. Em Deuteronômio 9, 1 ao 2, fala dos Enaquins, os filhos de Enaque, Aimal, Sesai e Taumai, que cada um desses nomes representa algo dentro do contexto espiritual, mas se faz referência aos gigantes. Isso estaria relacionado com a mistura, não dos filhos de Deus com as filhas dos homens, sino desses gigantes, dos nefilim, com as filhas dos homens. Eles continuaram procriando. Em Deuteronômio 1:28 e no 3:11 continuamos a ver referências sobre estes gigantes. De fato, se fala de um gigante que a sua cama, se nós fizéssemos uma interpretação nas medidas que nós entendemos, a cama deste gigante, que era um rei, em Deuteronômio 3:11, seria de 3 metros por mais de 1 metro e algo de comprimento. Então realmente era a cama de um gigante, e para suportar tudo isso, outras versões falam que era uma estrutura muito bem elaborada. Primeira de Crônicas também faz referência a estes gigantes. De fato, segunda de Samuel 21 faz referência também a estes gigantes. O famoso Golias, por exemplo, era parte dessa reprodução que se dá entre os gigantes, entre os nefilim e as filhas dos homens, e se produzem seres de grande estatura. Esses seres de grande estatura se denominam como os Giborim. De fato, quando se fala de Nimrod, se fala dele como um Giborim, como um tirano, como alguém que exercia como alguém que era um ditador. Mas nós vemos em todas essas passagens referências sobre os seres de grande estatura. Mas tudo isso teve seu origem no relacionamento entre os filhos de Deus, os anjos que caíram, e as filhas dos homens, dando como produto os nefilim, os gigantes. E esses gigantes se reproduzem novamente com as filhas dos homens e dão seres de grande estatura. Nós podemos ver também que Golias tinha outros irmãos, Isbi-Benob, por exemplo, ou Golias de Gade. Encontramos a presença dos gigantes em toda a Escritura. Agora, a versão moderna, e por que é importante nós conhecermos sobre tudo isto, é o famoso Crepúsculo. O Crepúsculo, esse filme, relata que o enamoramento de um vampiro, mas é um vampiro bom, que tem sexo, ele se enamora, se apaixona, o vampirinho, de uma filha dos homens, de uma mulher, e tem um relacionamento com ela. Mas isso é apenas a maquiagem do diabo do que aconteceu em Gênesis 6. Anjos que caíram, neste caso um vampiro, se relaciona com as filhas dos homens. E deixa eu falar algo. Esta é a estratégia do diabo para os dias finais. Vai ser desta maneira que ele vai começar a ter uma entrada nas gerações atuais. Se você vê hoje, o Crepúsculo tem sido um filme que tem dado muita audiência. De fato, no Brasil existem muitos fãs, muitas meninas são fãs
desse vampiro que é bom, ele é bonzinho, e até tem um clube de fãs. Mas tudo isso é a estratégia do diabo por corromper as gerações. Ainda que a igreja prefere não acreditar na interpretação que foram anjos que caíram, que tiveram sexo com as filhas dos homens, para não criar polêmica, as trevas estão avançando e avançando. E para nossa surpresa, que não deveria ser surpresa, mas é, agora não é só o crepúsculo, senão que há um novo filme que é a saga do crepúsculo, a lua nova. Está relacionado com todo o vampirismo. Você vai ver que há uma linha muito forte do vampirismo, mas isso está ligado a Gênesis 6, isso também está ligado a todo o transfundo de Lilith. Anjos que caíram tendo sexo, trazendo uma perversão sexual sobre a raça humana. Bem, vamos continuar falando um pouco sobre a cultura suméria e babilônia. Dentro dessa cultura também podiam manipular, eles acreditavam que Lilith também podia manipular os sonhos humanos, que seriam os geradores das poluições noturnas. Isto é algo muito sério, porque ainda que está dentro do que é um mito, do que é uma lenda, do que é uma crença, tem um transfundo espiritual muito forte. E nós vamos falar sobre esta particularidade de Lilith mais na frente. Mais uma vez, possuídos por um súcubus, dificilmente um homem saía com vida. Não esqueça que íncubos se chama aos espíritos de uma manifestação masculina e súcubos de uma manifestação feminina. Não que os espíritos sejam masculinos ou femininos, sino que eles têm distintas manifestações. Falando dos ataques de Lilith, nós podemos observar na história, em todo o contexto da história, que há certas particularidades interessantes nos ataques de Lilith. Como o aberto esmagador sobre o peito, uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo de Adão. E sua habilidade, isto é tudo, você pode ver. Se você estuda um pouco de história, você pesquisa um pouco na internet, você vai encontrar que isto não é ideia minha, isto é parte de toda a cultura. Eles acreditavam que a habilidade de Lilith era de cortar o pênis com a vagina, segundo os relatos católicos medievais. Nos relatos católicos medievais aparece uma série de freiras que eram violadas, estrupadas por demônios noturnos, por espíritos noturnos. De fato, se você pesquisa na história, você vai encontrar que na época medieval as freiras falavam do pênis de Satanás, com o qual elas eram violadas. Até nos anos 80, existiu um filme chamado O Ente, um filme baseado em uma história real, a história de uma mulher que era estrupada por uma força espiritual. Até se fizeram gravações desta mulher quando ela estava sendo brutalmente violentada, estrupada por essa força espiritual. E é interessante que se registra como círculos de luz que estavam sobre dela. Tudo isso está relacionado a o que é o transfundo de Gênesis 6. Filhos de Deus, anjos que caíram tendo sexo com as filhas dos homens. Mas isso esteve presente em toda a história e é algo que nós precisamos conhecer. Ao mesmo tempo que Lilith representa a liberdade sexual feminina, também representa a castração masculina. De fato, a maior parte dos movimentos feministas estão relacionados com uma cultura, com uma adoração a Lilith. Até existe o relato de uma cantora estadunidense que relaciona este nome Lilith e ela começou a ganhar muita popularidade sobre esta cultura de adoração a Lilith. Agora, há um relato, um relevo que foi feito por Bernie
em 1800. É um relevo sumério que representa a Lilith como uma serpente, uma relação entre Lilith e Inanna, a deusa suméria da guerra e do prazer sexual. Aqui nós falamos diretamente da rainha dos céus. A representação dele é a que você tem na sua tela, onde aparece metade serpente, metade mulher, mas eles atribuem a que foi ela que provocou a tentação no Éden. Também podemos encontrar uma relação entre Lilith e Minerva, entre Lilith e várias deusas, isto é, todo o sistema da rainha dos céus. Minerva era considerada a deusa da guerra, você pode ver ela com lança, ela com escudo, ela com capacete, toda armada, a manifestação da rainha dos céus no seu gênero de Candelária, ela toda armada, preparada para a guerra, mas sobre o braço direito ela levava alguém, levava uma coruja. Essa coruja também é chamada de Nike e, de fato, é a representação de Lilith, que está ligada a Lilith como guardiã da estrutura da rainha dos céus. Um tema que você precisa entender a fundo é o sistema da rainha dos céus. Bem, Lilith também, algumas vezes, ela é associada com a deusa grega Hécate, a mulher escarlate, um demônio que guarda as portas do inferno montada em um enorme cão de 3 cabeças, que se chamou Cerbero. Hécate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. É interessante que em todas as culturas se faz referência, até na Bíblia, nessa passagem de Isaías, a Lilith como um animal noturno, a Lilith como um espírito da noite, um espírito noturno, uma vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Aí é um gráfico de Lilith e Hécate. Você pode ver 3 mulheres aí representadas por Hécate, mas isso está ligado aos 3 gêneros da rainha dos céus: o gênero da perversão sexual, o gênero das guerras e também o gênero do ocultismo, é a manifestação da rainha dos céus. Hécate é o arquétipo mais incompreendido da mitologia grega. Ela é uma deusa tríplice, 3 manifestações, 3 gêneros essenciais da rainha dos céus. Mas é uma deusa lunar. Ela está vinculada com o aspecto sombrio do disco lunar, ou seja, o lado inconsistente do feminino, segundo a mitologia grega. E representa ainda o lado feminino ligado ao destino. Seu domínio se dá em 3 dimensões: no céu, na terra e no submundo. Isto é algo muito interessante e algo muito espiritual, porque nós conhecemos o sistema da rainha dos céus e todo o governo que ela exerce. Mas também aqui aparecem outras 2 dimensões de atuação: a rainha da terra e a rainha do submundo, a rainha do inferno. Eu agregaria mais uma dimensão, que é a rainha das águas. Mas tudo isso está relacionado com o culto à rainha dos céus e com a estrutura do que a Bíblia chama da Grande Babilônia. Hécate é, portanto, uma deusa lunar por excelência, e a sua presença é sentida nas 3 fases lunares. A lua nova pressupõe a face oculta de Hécate. A lua cheia vai sendo aos poucos sombreada pelo seu lado escuro, revelando o aspecto negativo da mãe, todas deusas mães. E a lua minguante revela o seu aspecto luminoso. É preciso morrer para renascer. Tudo isto na cultura e na mitologia grega. Lilith também tem sido objeto de admiração na literatura. Nos 2 últimos séculos, a imagem de Lilith começou a passar por uma notável transformação em certos círculos intelectuais seculares europeus, por exemplo, na literatura e nas artes. A esfera de atuação dela está cada vez mais
se acrescentando na literatura, nas artes. Quando os românticos passaram a ter mais a imagem sensual e sedutora de Lilith. Na verdade, Lilith tem duas caras essenciais. Uma cara sensual, uma cara sedutora, mas uma cara de destruição, uma cara de morte. Ela seduz para depois matar. Isso também pode ser relacionado, analisando um pouco a cultura, com o aspecto de Lilith dual, a dualidade de Lilith, uma cara sensual, uma cara de perversão sexual, mas uma cara de destruição, de morte. Seus atributos considerados impossíveis de serem obtidos em um contraste radical à sua tradicional imagem demoníaca, noturna, devoradora de crianças. Não esqueça que ela está relacionada com a vingança que ela faria em toda a linhagem de Adão, matando as crianças. Causadora de pragas, de destruições, aí vemos a relação dela com os ventos, com as tormentas, homossexualidade e vampirismo. Mais uma evidência do relacionamento entre Lilith e todo o mover dos vampiros. Na literatura podemos citar os nomes de Johann Wolfgang von Goethe, John Keats, Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti, John Collier e muitos outros. Lilith também é considerado um dos arquidemônios, assim como arcanjos, ele é considerado um arquidemônio, símbolo da vaidade, a sedução, o lado de sedução de Lilith. O lado de sedução poderia estar relacionado, segundo a cultura, com a deusa Lamashtu, e o lado da guerra com Istar. Essas duas deusas fazem a dualidade de Lilith. Mas também Lilith está relacionada com a maçonaria. Não esqueça que, segundo a cultura, segundo os mitos, as lendas, as crenças, ela se casou depois de ter saído, depois de ter abandonado seu primeiro esposo Adão. Ela tem um casamento com Samael, que é o mesmo Satanás. Mas ela aparece dentro da maçonaria no pentagrama, no pentáculo, na estrela de Sírio, estrela de 5 pontas. Nós falamos sobre a estrela de 5 pontas também no DVD da maçonaria. Este símbolo é um símbolo da magia negra, o pentagrama, o pentáculo, a estrela de 5 pontas. Ilustra o conceito satânico de Adão e Eva versus Samael e Lilith. Não esqueça que Lilith se rebela contra Adão, mas ela não aceita o casamento de Adão com Eva. Adão e Eva foram o primeiro homem e mulher e viveram no jardim do Éden. Eles se amavam muito e produziram um grande benefício para a humanidade, pois começaram a propagar a espécie humana. Adão é representado em uma pose benevolente, tudo isto na maçonaria, mas o lado esotérico da maçonaria, em uma pose benevolente de magia branca. Nós sabemos que não existe magia branca nem magia preta, tudo está ligado a um nível de ocultismo relacionado com entidades espirituais demoníacas, formando a benevolente estrela em pé. Se você vai ver Adão e Eva dentro do pentáculo, eles em pé. Este símbolo é muito apreciado pelos maçons. Esse tipo de estrela ocultista de 5 pontas é a inspiração para as estrelas nas bandeiras nacionais. Isso está ligado diretamente com a fundação das nações, mas como a maçonaria tem influenciado a história das nações. Samael é um nome ocultista para Satanás. Ele tomou por mulher o demônio ou a deusa Lilith. O relacionamento deles era cheio de ódio por toda a humanidade, de modo que é mostrado na estrela de magia negra, conhecida como o pentáculo da cabeça do bode de Mendes, um dos mais malignos de todos os símbolos satânicos.
De acordo com a literatura satânica, enquanto Adão e Eva geravam filhos, Samael e Lilith estavam propagando demônios filhos. Não esqueça que nós começamos falando que Lilith, ao não querer retornar a vida com Adão, a vida conjugal com Adão, ela começa a reproduzir filhos demônios, mas isso está ligado diretamente com Samael. Esses demônios filhos ameaçaram tomar o controle do mundo dos seres humanos, de modo que Deus enviou seus anjos para matar cada um deles e impedir Satanás, Samael e Lilith de continuarem a perpetuar seu esquema. Lilith também tem uma relação direta com o satanismo. Bom, a maçonaria é satanismo, mas sendo mais específicos nas linhas, Lilith está relacionada com o satanismo. Uma variação dessa crença satânica é que Lilith se tornou uma consorte sexual de Adão e eles produziram filhos metade humanos e metade demônios, forçando Deus a destruí-los. Deus interveio para matar esses filhos e para forçar Lilith a deixar Adão de forma definitiva. Esta é uma variação que aparece, mas isso está muito bem ilustrado dentro do satanismo. Veja a explicação da ex-satanista Cisco Wheeler. Esta é a explicação de uma ex-satanista. Lilith é um demônio sanguinário, conhecido como espanto noturno. A história ocultista diz que Lilith foi a esposa de Adão antes de Eva e que os filhos dela com Adão eram monstros, demônios humanos. Lilith ficou furiosa e decidiu se vingar com as suas próprias mãos. Ela aparecia aos homens individualmente como uma bela e sedutora mulher. A cara de Lilith, segundo a deusa Lamashtu, uma bela e sedutora, o lado sedutor, que os atraía para a cama para manter relações carnais. Em seguida, ela se transformava, o outro lado da dualidade de Lilith, em um cruel vampiro e matava a vítima humana. Primeiro seduzia e depois matava. Nos povos pequenos, na roça, há muitas lendas sobre Lilith. Eu não sei como é que se chama aqui no Brasil, mas de uma mulher que aparece no caminho, na escuridão, e seduz alguém, o leva à cama e depois essa pessoa amanhece morta. Mas isso está relacionado com toda a operação espiritual de Lilith. Ela tem uma dualidade, o lado Lamashtu, que é o lado sensual, erótico, que seduz, mas depois ela se transforma em Ishtar, a deusa da guerra. Ela mata, ela assassina, ela se transforma em um cruel vampiro que mata a vítima humana. Entretanto, enquanto o homem morria, Lilith se transformava de uma mulher maravilhosa para um repulsivo demônio bem diante dos olhos aterrorizados da vítima. Aí você na sua tela tem uma ilustração, metade mulher, o lado dentro da dualidade de Lilith, o lado sedutor, mas metade demônio. Ela se transforma, primeiro é sedutora, mas depois ela é assassina. Ela é vampira, ela mata suas vítimas. Lilith também é conhecida como Telema, que é isso dentro do satanismo, que é a fórmula da copa de Babilônia, dentro da fraternidade de Osíris. Esse fato vincula Lilith ainda mais com a Babilônia e sua antiga adoração satânica. A citação seguinte revela essa firme associação entre Lilith e a Babilônia. Não esqueça, quando falamos da Babilônia, falamos da rainha dos céus e de todo o sistema da grande meretriz, da grande prostituta que aparece em Apocalipse. Diz: o cálice da Babilônia é o útero universal e o sangue ali é a água da vida universal. Quando o adepto mistura seu sangue com o sangue no cálice, ele dissolve seu ego na vida universal. Tem alguns teólogos que acreditam que Lilith vai dar a luz ao anticristo. Mas eu creio que isto está relacionado, além de Lilith, a todo o sistema da rainha dos céus. A rainha dos céus é a que está construindo toda a estrutura
que vai sustentar o governo do anticristo. Agora, é interessante que Lilith também está aparecendo nos filmes. Há um filme que se chama O Corpo de Jennifer. Você tem aí na sua tela, mas essa mulher Jennifer que aparece no filme, segundo algumas linhas que foram tomadas em uma entrevista, diz que ela muda de ser. Perceba a dualidade de Lilith. A malvada da faculdade maravilhosa, convencida e cheia de atitudes para a coisa real, má e má. A esplendorosa beldade se transforma em uma pálida e repulsiva criatura que está com um desejo incontrolável de dar uma boa mordida. Isso foi tomado do próprio filme, uma entrevista, umas linhas, uma resenha do próprio filme. Mas veja como Satanás, ele está se introduzindo na sociedade, os arquétipos espirituais de iniquidade, como ele está fazendo que isso pareça algo normal. Está de moda o vampirinho bom no crepúsculo, mas também está de moda a vampira que é sedutora, mas que também ela morde, que ela também mata a sua vítima, como nós vemos no corpo de Jennifer. Agora, outro filme, e veja como é importante, por isso nós preparamos na batalha espiritual e sabemos como agir e como instruir a nossos filhos, porque olha os filmes que estão aparecendo. Esse outro filme que está sendo passado nos cinemas e se chama Matadores de Vampiras Lésbicas. Perceba a perversão sexual de Lilith, mas também o lado assassino, o lado de estar, o lado da guerra, o lado que faz que ela se transforme em uma vampira. Bem, agora temos falado de tudo que são as crenças, as lendas, a mitologia, a história de Lilith nas diversas culturas, mas eu quero que nós voltemos um pouco à palavra, para que nós saibamos como realmente nos defender dos ataques de Lilith. Vamos ver um pouco da operação de Lilith, mas eu preciso pegar algumas coisas dentro de tudo o que nós temos falado. Preciso pegar o aspecto dual de Lilith, com a deusa Lamashtu, que é o aspecto erótico, sensual, sedutor, portanto ligado a toda a perversão sexual. Preciso pegar também o aspecto de Ishtar, o aspecto de Inanna, a deusa das batalhas, a rainha dos céus nessa manifestação. E preciso pegar também algo que se fala em Isaías 34:14. Vamos ler novamente Isaías 34:14, já nesta vez não como mais uma referência, senão como algo que vai nos ajudar a entender melhor a operação espiritual de Lilith. Diz: e as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro. E Lilith, animais noturnos, falava na outra versão, pousará ali e achará lugar de repouso para si. Ali fará a coruja o seu ninho e porá os seus ovos. Essa é uma parte muito importante. E aninhará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali se ajuntarão os abutres, cada fêmea com o seu companheiro. Lilith, no mundo espiritual, ela coloca ovos de iniquidade. Não esqueça que Lilith está relacionada dentro da mitologia também com uma serpente. Isaías fala dos ovos de serpente, ovos de iniquidade. Como opera Lilith no mundo espiritual? Vamos falar da área sexual, porque muitas pessoas são presas da operação de Lilith e não sabem como sair. Os sonhos eróticos que a psicologia tenta suavizar, falando que é algo normal, as poluições noturnas não são nada normal, estão relacionadas com o aspecto espiritual de Lilith. Tem pessoas que vivem atormentadas pelos seus sonhos, ainda pessoas que constantemente sonham com o antigo amante que tiveram, o antigo noivo. Isso está relacionado com ovos de Lilith. Como opera Lilith então? Lilith coloca ovos, mas
onde que esses ovos são colocados? Quando nós falamos de sonhos eróticos, quando falamos de sonhos, nós falamos diretamente de imagens. E isso está relacionado diretamente com o hemisfério cerebral direito, onde se localizam os ovos de Lilith. Se localizam no hemisfério cerebral direito, mas não esqueça que o hemisfério cerebral direito ele está relacionado com a mente, uma das mentes que aparece registrada na palavra, em uma das palavras que se usa para mente, que é a mente de Anoia, a mente da imaginação. Lilith coloca imagens perversas, pervertidas, imagens sexuais. Tem pessoas que não conseguem esquecer algum relacionamento sexual lógico fora do casamento, porque Lilith colocou um ovo no hemisfério cerebral direito e na mente dessas pessoas. Isso os atormenta. Tem pessoas, e constantemente eu vejo isso viajando pelas nações, pessoas que não sabem o que mais fazer para tirar as imagens pornográficas da sua mente, do seu hemisfério cerebral direito. É que isso se relaciona com os ovos de Lilith. A coruja, ela coloca ovos, Lilith, no hemisfério cerebral direito. Mas esse é o lado erótico, o lado da perversão sexual. O lado lamastu, o lado de estar da guerra, da batalha em Lilith, respeito aos ovos, também está relacionado com o hemisfério cerebral direito, mas não com as imagens sexuais, senão com a destruição. Aí que é importante entendermos a operação de Lilith também no que é a esquizofrenia, no que é o transtorno bipolar, no que é o autismo, no que é todas as doenças psicossomáticas. Lilith não só cria as imagens de perversão sexual e os sonhos eróticos, as imaginações pervertidas, senão que também provoca as imagens de perseguição, os delírios de perseguição que fazem que as pessoas comecem a ficar fora dos padrões da normalidade, baixo patologias mentais de loucura, a esquizofrenia, a bipolaridade, o autismo, até as enxaquecas, muitas vezes o mal de Alzheimer estão relacionados com os ovos de Lilith, mas na sua manifestação destruidora. Lilith também causa a loucura através dos seus ovos. Não esqueça que a mente de Anoia é a mente que imagina. Essa é a mente que guarda a informação de todos os dias. Nelas estão guardadas as coisas que vivemos. É como um banco de memória. É aí onde opera Lilith. Os ovos de Lilith trazem panos de fundo nesse banco de memória que ou causam as pessoas imagens sexuais ou causam imagens de loucura. É como fundos que temos guardado e que usamos em determinados momentos. Esses fundos são chamados de imaginações. A função da mente de Anoia é operar com os fundos que tem. Mas se os fundos que tem são os fundos provocados pelos ovos de Lilith, as pessoas vão experimentar uma depravação sexual, uma perversão sexual ou a loucura. A mente de Anoia pode nos dar uma imagem equivocada de quem nós somos. Às vezes essas imagens são defendidas porque achamos que somos o que elas nos mostram, a imaginação. Perceba a importância de nós batalharmos contra este principado, porque este principado anula a operação profética, contaminando a mente de Anoia, que é a mente que produz um acesso ao mundo espiritual. Mas Lilith, na sua dualidade, ataca a mente de Anoia, ataca os hemisférios cerebrais. No caso da loucura, ela provoca um bloqueio entre os hemisférios cerebrais esquerdo e direito. Muitas vezes, ministrando pessoas com bipolaridade, o Senhor tem me mostrado ovos que têm que ser queimados nas pessoas, e ministrando dessa maneira têm sido totalmente curadas. Eu creio que as armas que Deus está nos entregando, amados, são armas
poderosas para destruirmos as fortalezas das trevas. Como Lilith alcança legalidade nas nossas vidas? Bem, vamos falar das iniquidades relacionadas a Lilith, de uma maneira geral. Uma área de operação relacionada a Lilith é o ocultismo. Aí nós podemos falar da maçonaria, satanismo, bruxaria. E não esqueça que quando falamos de iniquidade, falamos de toda a linhagem, toda a antecedência, todos os antepassados. Não apenas falamos do que nós fizemos, sino o que vem como uma herança genética. E é muito provável que você que está neste lugar, ou você que está nos assistindo através do DVD, provenha de antepassados que foram maçons, por exemplo, que foram satanistas, que foram bruxos. Isso dá uma legalidade de operação a Lilith. É uma das iniquidades que, uma das áreas de iniquidade que pode causar que Lilith opere na vida de uma pessoa. Segunda área importante que gera muitas iniquidades é a perversão sexual. O sexo fora do casamento, a masturbação, a pornografia, tudo o que é a lascívia, a luxúria, estão relacionados com Lilith, o adultério, a fornicação. Então, quando nas nossas vidas nós temos aberto essas portas, ou talvez os nossos antepassados, falando da iniquidade, abriram essas portas, é provável que na nossa vida nós tenhamos influência de Lilith, ou que mesmo os ovos de Lilith se encontrem influenciando a nossa mente e a nossa imaginação. Terceira área de operação de Lilith é tudo relacionado com insubmissão, tudo relacionado com rebeldia. Não esqueça que, segundo as culturas, ela foi insubmissa, ela quis se rebelar, ela se considerou alguém que não devia estar debaixo da autoridade. Isso dá legalidade a Lilith. Eu creio no ministério da mulher, eu creio no papel da mulher, mas, queridos, Deus é patriarcal. Deus estabeleceu sacerdotes e as mulheres têm um papel muito importante, mas Deus sempre vai ser patriarcal. Deus não é machista, mas Ele é patriarcal. E o lugar da mulher é debaixo da autoridade do varão. Quando esse papel é invertido, é que dá problemas no casamento, dá problemas nos filhos, dá problema na economia, porque Deus, Ele é sábio e Ele sabe o que Ele faz. E Ele determinou que o varão seja a cabeça da mulher. Amém? Eu creio que a mulher tem um papel muito importante, mas a cabeça foi determinada por Deus para ser o varão. Então é tempo de que você, varão, assuma seu sacerdócio na sua família. A quarta área de operação de Lilith, gerando iniquidades, é a área da morte. Aqui vou falar um pouco sobre o aborto. O aborto é uma das iniquidades que gera mais legalidade em Lilith. Não esqueça que Lilith queria matar as crianças. Isso está relacionado com o que é o aborto. Mas também relacionado dentro desta área com a morte estão as doenças. Aí podemos ver tudo o que é o lado dual de Lilith, da esquizofrenia, da bipolaridade, do Alzheimer e de todas as doenças psicossomáticas. Mas também a depressão é uma outra manifestação de Lilith. Eu creio que esta é uma noite de libertação para as nossas vidas. Eu creio que hoje o Filho de Deus vai se manifestar destruindo as obras do diabo nas nossas vidas e queimando esses ovos de Lilith. Mas não antes de que nós tenhamos um tempo de arrependimento, porque todos temos dado legalidade em uma ou outra destas iniquidades. Vamos ficar em pé, irmãos. Deus está te treinando, te equipando, te preparando, querido. Minha vida cristã não é chata. Chata é a religião, chata é a religiosidade. Mas entender o mundo espiritual te faz responsável diante de Deus. Você não vai falar o dia de amanhã, não vai poder falar, eu não sabia disso, ninguém me falou. Porque hoje Deus está te fazendo responsável
disso. Hoje Deus está te entregando ferramentas para que você possa ajudar não apenas sua própria vida, senão a vida da sua família. Quem sabe tem muitas pessoas na sua família que estão presas à operação deste principado. E hoje você vai aprender como receber primeiro a libertação e como você poder libertar essas pessoas. Vamos fechar os olhos. Pai, nós te agradecemos porque tu estás levantando um exército profético sobre as nações. Obrigado pela tua revelação apostólica, tua revelação profética sendo liberada sobre as nações. Obrigado porque estás nos levando de um nível de maturidade a um nível maior. Obrigado, oh Pai, porque as tuas estratégias estão sendo trazidas à existência. Nós queremos ser filhos obedientes contigo. É por isso que neste dia nós vimos arrependimento, porque nós mesmos temos dado legalidade a este principado chamado Lilith. Nós temos permitido que ele alcance legalidade, temos sido cúmplices da operação deste principado. E por isso que neste dia nós nos apresentamos diante do teu trono para recebermos o oportuno socorro, para alcançarmos a graça diante de ti. E confessamos nesta hora, confessa comigo, eu confesso a minha iniquidade e a iniquidade dos meus antepassados, de maçonaria, satanismo, bruxaria, feitiçaria, ocultismo, perversão sexual, adultério, fornicação, masturbação, estupro, pedofilia, bestialismo, homossexualismo. E nesta hora eu também confesso minha iniquidade e a iniquidade dos meus antepassados, de rebeldia, de insubmissão, de rebelião, de traição. E também confesso a minhas iniquidades de morte, depressão, tristeza, solidão, angústia. Mas nesta hora, diante do teu trono, eu venho a quebrar toda aliança com Lilith, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai da glória, em nome de Jesus, nesta hora eu digo que segundo o arrependimento, a identificação geracional que nós temos feito diante de ti, nesta hora teu Espírito Santo e fogo possa queimar nas nossas vidas todo ovo de Lilith que foi hospedado na nossa mente. Nesta hora eu digo que o fogo de Deus comece a queimar os ovos que foram colocados ainda ancestralmente no nosso hemisfério cerebral direito, na nossa mente de anoia. Em nome de Jesus, toda imaginação pervertida, todo sonho erótico provocado por esses ovos, agora eu digo que seja queimado em nome poderoso de Jesus. Teu fogo consuma agora essas imaginações. E ainda pessoas com problemas de esquizofrenia, de bipolaridade, de autismo, de Alzheimer, de loucura, eu digo que os ovos de Lilith que bloqueavam os hemisférios cerebrais e traziam imaginações de perseguição, delírios de perseguição, delírios de grandeza, sejam queimados em nome poderoso de Jesus. Eu peço que os anjos do Senhor atirem cada pessoa nesse lugar dos cárceres relacionados com as iniquidades, em nome poderoso de Jesus. Todo cárcere estabelecido pela maçonaria, agora em nome de Jesus eu declaro que é quebrado o jugo de Bafomete, em nome poderoso de Jesus. Eu quebro o jugo de Samael, em nome de Jesus. Eu quebro o jugo de Pitom, em nome poderoso de Jesus. Eu quebro o jugo de Jezabel, eu quebro o jugo da rainha dos céus relacionados com Lilith, em nome de Jesus. Eu declaro agora que nós nos alinhamos a teu plano, a teu modelo eterno. Pai, eu declaro que nesta hora os varões começam a tomar sacerdócio nas suas casas, começam a ser a cabeça que tu preparaste, e que as mulheres se alinham nesse propósito. Em nome de Jesus, não aceitamos e declaramos
declaramos ilegal toda operação de Lilith em insubmissão, em rebeldia, em uma profunda rebelião contra o teu plano, teu desenho patriarcal, em nome de Jesus. E todo cárcere de morte, de depressão, de tristeza, angústia, solidão, todo cárcere de esquizofrenia, todo cárcere relacionado com a bipolaridade, sejam abertos em nome de Jesus. Seja queimado o jugo de Lilith nas nossas vidas. Se apodreça o jugo de Lilith nas nossas vidas. Coloca sua mão no hemisfério cerebral direito. Que teu fogo venha queimar agora. E fala para o Senhor: eu consagro a minha mente, eu consagro a minha imaginação, eu decido santificar a minha imaginação, para receber só os teus planos, em nome poderoso de Jesus. E toda a operação dos espíritos noturnos que traziam os sonhos eróticos e perturbações nas nossas vidas, eu declaro agora que os anjos do Senhor os levam cativos à obediência a Cristo. Em nome poderoso de Jesus, todo pensamento elevado cativo à obediência a Cristo agora, toda altivez, todo sofisma são quebrados. Em nome poderoso de Jesus. E se você concorda, você fala: amém. Seja abençoado em nome de Jesus.